No livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo 22, que foi lido. Vamos fazer essa leitura novamente, queridos. Um texto bastante conhecido. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E quando despedia a multidão, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigia-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Esse texto é um texto, como falei, queridos, bem conhecido. Na verdade, a ciência ainda não consegue e não vai conseguir explicar como um homem natural poderia andar sobre as águas. Como também a ciência não consegue explicar como um homem já podre, morto, poderia ressuscitar entre os mortos. Esse texto nos fala que Jesus acalma a tempestade naquele momento em que os seus discípulos estavam passando de desafio. As provações às vezes vêm sobre nossa vida para nos revelar alguns sentimentos ruins que às vezes há dentro de nós. E um desses sentimentos que gerou no coração dos discípulos e também de Pedro, o qual no versículo 30 destaca que Pedro teve medo. Ele andou sobre as águas, mas deixou de olhar para o alvo, que era Jesus, e começou a afundar e pedir a Jesus por socorro. Ele teve medo. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de conversar e compartilhar essa palavra de Deus com os irmãos. A outra vez que tive a oportunidade de pregar, eu preguei sobre Mateus capítulo de número 8, versículo de número 32 ou 22, se não me engane, que fala uma outra passagem antes dessa, o qual Jesus estava com seus discípulos e pede também que os seus discípulos passassem para outra margem. E a Bíblia diz que de repente veio uma grande tempestade que balançava o barco e que entrava água no barco ao ponto deles pensarem que iriam perecer. E a Bíblia diz que incomodaram o mestre, acordaram o mestre, e o mestre acalmou a tempestade e disse a ele: vocês não têm fé? Eu gostaria de falar com os irmãos hoje a respeito da fé. Nós sabemos o significado da fé, que a fé, como no livro
de Hebreus, capítulo de número 6, capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. O capítulo também de número 11, versículo de número 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. Nós falamos tanto sobre fé, mas muitas vezes quando nós passamos por esses momentos de tempestade, momentos de tribulações, às vezes a nossa fé, ela é abalada. Como falei para os irmãos, quando tive a oportunidade de falar sobre o capítulo de número 8, eu falei 3 pontos importantes que eu gostaria de trazer também rapidamente para entrar nos outros 3 pontos. Eu falei que sobre a tempestade, sobre a tribulação, independente qual seja o nosso problema, independente qual seja o momento de tribulação ou que te tira a paz, nós não sabemos quando ele chega na nossa vida. Ele não avisa o momento que vamos passar, nos pega de repente, nos pega de surpresa. Esses dias, sexta-feira passada, eu estava pronto para ir para o trabalho e só fiz simplesmente puxar a cadeira para Noemi poder sentar, e aí a minha coluna travou de uma forma que eu não conseguia me movimentar. Só sei que passei 5 dias de cama, irmão, de cama, sentindo dor, sem conseguir me mover direito. E eu penso dessa mesma forma, as coisas acontecem na nossa vida de repente. Tudo está indo bem, o mestre estava com os discípulos e disse: passamos para outra margem. A Bíblia diz que de repente veio uma tempestade. O outro ponto também é que nós não sabemos que, por mais que experiências que temos com algumas coisas da vida, os mais velhos que o diga, os momentos que já passaram e que podem ensinar os jovens que estão passando, por mais experiências que temos na vida, às vezes as nossas experiências não conseguem resolver o nosso problema e nem aliviar o momento de provações que temos. Assim também eram os discípulos. Eles conheciam sobre o mar, eles eram pescadores, e naquele momento eles fizeram de tudo para que a tempestade talvez não iria parar, mas que eles fizeram de tudo para que o barco não afundasse. Mas chegou o ponto que a sua experiência não levou a nada, que ele agora foram acordar ao mestre, para que o mestre pudesse resolver aquele problema. E também nós não sabemos quando o problema vai sair. Às vezes o problema, ele passa pouco tempo. A dificuldade que vamos enfrentar, ela aparece e logo se vai, e a paz passa a reinar. Mas muitas vezes nós passamos por alguns desafios que pensamos que vai passar, e aí demora mais tempo, e aí a nossa fé se abala, nós ficamos preocupados, e às vezes pensamos assim. Eu não sei se isso é só eu que penso, mas às vezes já pensei: Jesus, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Esse problema, Senhor, eu estou orando diante de Ti, já pedi resposta, mas o problema não sai. Parece que não tem solução para o meu problema. Às vezes nós nos encontramos assim, e às vezes até questionamos ao Senhor o porquê dessa provação, o porquê disso, se eu estou obedecendo a Tua voz, por que eu estou passando por essa luta, por que eu estou passando por esse desafio. E muitas vezes, querido, o Senhor nos coloca a provação para nos provar, para nos ensinar alguma coisa, porque nada acontece na nossa vida em vão, tudo tem um propósito, é para nos amadurecer, para nos deixar crentes melhores diante da sua presença, e nos momentos que, quando passarmos por tribulação, passamos a nos lembrar
que o Senhor Jesus está conosco no barco. No capítulo de número 14, outra situação diferente agora acontece. A primeira, como falei no capítulo de número 8, Jesus estava no barco. E quando Jesus está no lugar, está conosco, com certeza ficamos com os pés mais firmes, confiante, Ele está comigo. Hoje talvez se torne um pouco difícil, porque nós não vemos o Jesus fisicamente, mas nós sentimos. Naquele momento os discípulos viram Jesus dormindo no barco, por isso que foram chamar: Senhor, o Senhor não está percebendo que vamos perecer? Mas nessa situação o Senhor dá uma ordem a eles, disse: olha, vocês vão para outra margem, vão na frente, porque lá eu vou encontrar com vocês, eu vou me despedir da multidão. E Jesus ali despede a multidão, os discípulos já entraram no barco. A Bíblia diz que já era tardezinha, e eles foram no meio do mar. E o Senhor se separou deles e foi para o monte orar. E o Senhor começou ali a orar, com certeza também pelos seus discípulos. Mas a Bíblia diz que o mar começou, o vento novamente soprar sobre as ondas, e agora trazer novamente medo aos discípulos, coisas que os discípulos há momentos atrás estavam vendo Jesus fazendo a multiplicação do pão, do peixe, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou quase 5.000 pessoas, fora crianças. Eles estavam vendo, e momentos antes passaram por uma situação parecida, estavam ali agora com uma situação parecida, e o Senhor naquele momento disse: vocês não têm fé, vocês não sabem que através da fé algo pode acontecer. Aonde é que está a fé de vocês? E naquele momento eles ficam apavorados, mas o Senhor contempla ele dali do monte, e o texto diz que o Senhor saiu andando sobre as águas. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre 3 pontos importantes, que eu gostaria de compartilhar com você, para que nesse momento que você estiver passando, talvez seja hoje, talvez seja amanhã, talvez você esteja passando agora por uma fase difícil, porque a tribulação não é simplesmente quando nós estamos passando por enfermidades, ou talvez por uma morte de alguém, ou talvez pela porta de emprego, talvez seja alguma coisa que te incomoda, que tira a tua paz, que te deixa inquieto, ansioso, preocupado. Eu gostaria de falar com você sobre esses 3 pontos, o que você deve fazer quando chegar essa fase, ou esse momento de tribulação que você estiver passando. O primeiro ponto é: o que eu preciso fazer quando eu estiver no momento de tempestade? Você precisa se lembrar de quem foi que te deu a ordem. No texto diz que o Senhor ordenou aos discípulos que ele fosse para outra margem, porque Jesus certamente não fisicamente estaria no barco, mas o Senhor disse: vai, porque eu vou encontrar com vocês. Quem ordenou foi o Senhor, aquele que conhece e que tem poder sobre o mar, sobre todas as coisas. Porque no início de tudo, quando foi criado, ele disse: mar, até aqui, e não avança mais. Porque o Senhor sabia que iria se encontrar com os seus discípulos, mas o Senhor queria novamente provar a fé dos discípulos, porque em alguns momentos ele estava no barco, e agora você está sozinho no barco, e o Senhor deseja que você use a sua fé, porque a fé é uma coisa que atrai a atenção de Deus. E aí os discípulos ficaram naquele momento angustiados, preocupados, e o Senhor agora vem andando sobre as águas. E aí quando o Senhor vem andando sobre as águas, eles se assustaram e disseram: será que é um fantasma que nesse momento vem nos atormentar? Pensaram sim em perecer, pensaram sim em morrer, mas que nesses momentos que falamos algumas coisas e dizemos: Senhor, o Senhor não está vendo
que precisamos nos lembrar quem nos deu a ordem. Precisamos confiar num Deus que está ao nosso lado todo momento e que não vai deixar que a tempestade da vida abale a nossa fé e que venhamos perecer. Porque Ele ordenou: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Ele diz para você: eu não vou te abandonar nenhum minuto. Talvez você esteja agora no barco, mas esteja só, porque eu não estou. Mas deixa eu lembrar para você: o Senhor te contempla de onde Ele está, e Ele não vai deixar você perecer, porque Ele te fez promessa, porque Ele conhece você, e Ele ama você. Ele não vai deixar você perecer. Nesse momento de angústia, você precisa confiar na sua palavra. Porque às vezes, querido, dizemos que confiamos, mas muitas vezes falamos da boca para fora. Será que você realmente tem confiado no que Ele te disse? Será que você se apega a essa palavra que Ele disse: meu filho, eu já falei para você, eu estou contigo, acalma o teu coração. Precisamos confiar na sua palavra. Ele disse no livro de Naum, capítulo 1, verso 7: o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Salmo 125, um salmo bastante conhecido: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É palavra, você precisa confiar. Aleluia. Salmo 37, versículo de número 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor. O Senhor diz isso para mim e para você hoje: entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia nele, e o mais Ele fará. Nesse momento de prova: mas eu tenho seguido o Senhor, e por que eu estou passando por esse momento tão difícil? Porque muita gente diz isso por aí, prega isso, que crente não vai passar por nada, por momento de fase difícil nenhuma, é só prosperidade. Se você andar para qualquer lado é prosperidade. Não, em nenhum momento Ele falou sobre isso. Também Ele prometeu prosperidade para o seu povo, mas Ele disse: vocês vão passar por momentos de desafio, de aflição, mas você precisa ter ânimo, precisa acreditar no que eu te disse, porque as tribulações é para provar a sua fé, para fazer que você levante os seus olhos, olhe para mim, porque talvez o barco esteja perto de afundar, e o Senhor se revele para você e diga: venha, ande sobre as águas, e você passe a andar, mas não olha para o lado. Talvez o vento faça barulho e que tira a tua atenção. Não tira o alvo de Jesus. Ele está te esperando, e Ele diz para você: filho, no meio da tempestade eu irei fazer você andar sobre as águas, mesmo que você caia, talvez pela fé, porque você não exerceu, mas eu vou te pegar pela mão, mas eu não vou deixar você afundar e nem morrer, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Precisamos confiar no Senhor. O que eu preciso fazer no momento dessa tempestade? Confie em quem te deu a ordem. Às vezes nós pensamos que quem está pregando e falando para você essa palavra, ou é o pastor, ou é o presbítero, ou é o irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje:
nós nos consagramos para estar aqui. Nós nos preparamos para estar aqui. E quem fala com você hoje não sou eu. Quem fala com você hoje é Jesus, dizendo: eu sou o teu Deus. Confia em mim. Entrega teu caminho, entrega a tua família, entrega o teu problema na minha mão. Confia em mim. A tempestade vai te abalar. O diabo talvez vai lançar seta contra você para fazer você retroceder. Mas o Senhor disse: não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe para mim, o alvo, Jesus. Aleluia! Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: o que eu preciso, ou o que fazer quando a tempestade me trouxer medo. Jesus estava ali. O texto diz que as ondas ainda estavam altas, porque o vento batia sobre as ondas. Jesus estava diante de Pedro. Pedro estava andando sobre as águas, mas ele sentiu medo. Quem é esse que no momento de crise, no momento de luta, não tem medo? Às vezes nós temos medo. Por mais que às vezes dizemos que confiamos, mas quando chega na hora nós temos medo. Mas o que fazer quando a tempestade nos trazer medo? Precisamos usar a nossa fé. Algo que o Senhor nos deixou de grande valor: a fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Precisamos viver pela fé. Precisamos usar isso que o Senhor deixou para nós de tanto valor. É a fé. Tem um texto que eu acho lindo, que fala sobre a fé. Mateus capítulo de número 17, versículo 20 diz assim, é bem conhecido: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se você tiver fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passai daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A fé de um tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver uma fé, o Senhor está dizendo, você vai dizer ao monte: se mova daqui, e ele irá se mover. Eu me lembro de uma passagem de um pastor, o qual, um testemunho, que a igreja estava numa comunidade, e a prefeitura bateu em cima porque a igreja não tinha estacionamento em lugar nenhum. Os carros ficavam na frente da igreja, estava prejudicando a passagem dos carros. E a prefeitura deu algum tempo ao pastor, para que o pastor resolvesse essa situação do estacionamento. Mas não tinha para onde crescer, não tinha para onde fazer estacionamento. E deram um prazo. E o pastor começou a levantar a igreja e disse: irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus, porque Deus pode fazer algo diferente. E começou a orar. Alguns irmãos com a fé abalada disse: meu Deus, a igreja vai sair daqui. E o pastor dizia: irmãos, orem com fé. Deus vai fazer alguma coisa, mas precisamos orar. E o pastor orava, e o pastor intercedia, e os irmãos clamando. Aí chegou um dia que alguém chegou para o pastor e disse: pastor, nós compramos um terreno e precisa ser enterrado, porque ele tem é muito baixo e precisa preencher isso
com algum material de barro ou alguma coisa. E nós vimos que atrás da igreja tem um monte. O Senhor permite que a gente tire nesse terreno da igreja aí atrás, que parecia que não servia para nada. O Senhor permite que nós alugamos umas máquinas e tiramos essa montanha que tem aí atrás, para tirar esse barro, para encher o terreno. O Senhor não vai pagar nada, nós estamos só precisando de material para fazer o aterro. E o pastor disse: sim, pode tirar. E aí, quando tirou a montanha lá de trás, ficou um terreno grande, e aí passou a ser o estacionamento da igreja. O Senhor moveu a montanha. E é assim, irmão, precisamos ter fé, que mesmo no momento que parece que tudo vai se acabar, aí o Senhor vai dizer assim: olha aqui a saída. Mas você precisa usar a fé, porque o Senhor está mostrando às vezes o livramento, o Senhor está mostrando a resposta, mas muita gente está perdido, está desligado, porque não está conectado com o Mestre. O Senhor ainda move montanhas. Aleluia! Glória a Deus. A fé é algo precioso, irmãos. A fé é algo que precisamos guardar no nosso coração, colocar dentro de nós, porque no momento, quando nós recebemos uma notícia, e vamos fazer um exame, ou vamos fazer alguma coisa, descobrimos que temos algum problema, um câncer, algum órgão deu um problema, e que precisa fazer uma cirurgia. Aí é nesse momento que a nossa fé é abalada. É nesse momento que nos traz medo, que mesmo dizendo: o Senhor está comigo, que aí você pede à igreja: irmãos, orem por mim, porque eu vou fazer uma cirurgia, para que o Senhor tome conta. Amém, a igreja vai orar, sim, com certeza. Mas é nesse momento que parece que a nossa fé se abala, que parece que a nossa fé não existe, que parece que o que o Senhor disse para nós, que iria nos salvar, que iria nos livrar, que está conosco, parece que nada disso vale. Assim também falou Paulo, 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira. Mas olha o que foi que Paulo guardou. Ele guardou a fé. A fé, ela precisa prevalecer em nós. Não viemos apagar a nossa fé, não viemos deixar que as tribulações, os desafios que todo mundo passa, que cada um tem o seu problema, cada um enfrenta todos os dias a sua adversidade, a sua luta. Como diz o ditado: todo dia eu preciso matar um gigante. Todo dia é uma luta, mas é através dessa luta que você sai vencedor. É através dessa luta que o Senhor te dá força para vencer. É através da fé que o Senhor faz você enxergar aquilo que talvez as pessoas digam que não pode, que não vai acontecer, que não há saída. Use a sua fé, porque o Senhor te deu com tanto amor e carinho. Isso é para ser usado. É para você colocar a mão sobre o teu filho quando estiver enfermo, e pela fé em Jesus ele receber a cura. Porque isso é dom que é necessário ser buscado entre nós. É no momento que você pega o currículo, que talvez já faz tanto tempo, mas usa a fé, irmão.
Diz assim: hoje eu vou sair, mas o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Mas talvez nesse dia Ele não abriu. Mas não deixe que o sentimento te traga tristeza. Você diz: Ele não abriu hoje. Se eu perdi hoje, não significa que eu vou perder amanhã. Mas amanhã eu vou me levantar mais uma vez e vou diante do Senhor com a fé, porque Ele vai fazer acontecer. Use a fé. É o que precisamos usar. Precisamos nos lembrar do seu amor nesse momento. Porque Ele disse que nos amou de tal maneira. Ele nos amou. E veja o que é que o amor traz. Primeiro a João capítulo de número 4, verso 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não se aperfeiçoa no amor. O amor do Senhor tira fora e joga fora todo medo. Lembre-se que você é amado pelo Senhor. Lembre-se que Ele se entregou na cruz por você, e existe um amor de pai para com filho. E o meu terceiro ponto: o que é que eu preciso fazer? Ou o que fazer quando a tempestade não passar? Eu já usei todos os recursos que poderia. Talvez eu usei a fé, porque quando Pedro andou sobre as águas, ele usou a fé, porque o texto diz que ele andou. Aí o povo se pega muito e diz assim: mas o Senhor disse para Pedro, homem de pequena fé. Mas Pedro teve fé. Se você olhar direitinho, ele foi o único que andou sobre as águas. Ele teve fé. Mas mesmo assim, a tempestade ainda estava assolando o barco. Porque no versículo de número 32, que diz que quando Jesus pega ele pela mão, e quando o Senhor entrou com ele num barco, foi que o mar parou. O que fazer quando a tempestade não passar? Jeremias 33, verso 3, bem conhecido: clama a mim e responder-te-ei, e anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. No momento que parece que tudo e que você já está afundando, olha o que foi que Pedro fez. Versículo de número 30, é a resposta para o que você deve fazer. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. No momento que você estiver passando, que talvez você usou os seus recursos, talvez por sua experiência, mas não passou, a única saída para a nossa vida é clamar ao Senhor. Foi o que ele fez. Salmo capítulo 18, versículo de número 6, diz assim: na minha angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo, e ouviu a minha voz, e os seus ouvidos se encheu, chegou o meu clamor perante a sua face. Nesse momento, clame ao Senhor. Não pare de orar. A oração tem poder. Eu preciso dizer isso. A oração, a sua oração tem poder. Você entendeu, irmão? A sua oração tem poder. Ore. Insista em oração.
Porque quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais cheio você vai ficar, mais intimidade com Ele você vai ter. Vai vir a tempestade, vem, mas você não vai se abalar. Você vai ficar como Davi. O gigante pode ser grande, mas eu não vou temer, porque eu vou diante dele em nome do Senhor, porque ele vai diante de mim e vai derrubar o gigante. O que derruba o gigante é a tua obediência e a tua fé, sabendo que o gigante vai cair. Ore ao Senhor. Aleluia. Mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, mas não tema, o Senhor está contigo. O Senhor é o teu Deus. É nesses momentos, irmãos, que precisamos aprender. Esses 3 pontos é ensinamento para a minha vida e para a sua vida. É nesses momentos que eu preciso entrar em oração com Deus, clamar com sinceridade, derramar lágrimas diante dele, pedindo por socorro. Senhor, me socorre. Davi muitas vezes disse isso. Muitas vezes quando Davi estava sendo perseguido por Saul, quando Davi contrata ali 2.000 homens para pegar Davi num vale, que Davi ali estava cercado. Eu já falei isso uma vez na igreja. Homens treinados naquilo que Davi sabia mais e que Davi dominava, que era a Sunda. Agora Saul contrata 2.000 homens e cerca Davi, e Davi ali está no vale agora preso. Talvez Davi pensou em morrer, mas não. Davi disse: eu elevo os meus olhos para o monte, agora de onde vem o meu socorro? E o texto diz que os homens chegaram e disseram: Saul, Jerusalém está sendo atacado. Aí Saul diz: todos vocês, vamos para Jerusalém. Deixa Davi para uma outra situação. Deus trouxe livramento através da oração de Davi. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor é o meu socorro no dia da angústia, no dia da prova. A única pessoa que eu preciso me apegar é Jesus. Eu já falei uma vez que tem momentos que passamos de desafio, que ninguém vai poder resolver nada por você, ninguém vai poder fazer nada. É você e Deus, porque Ele te chama para ter intimidade com Ele. Talvez Ele tenha que trazer alguma coisa, fazer alguma coisa para atrair a tua atenção. E Ele nesse dia de hoje diz para mim e para você: filho, está difícil a tua luta, você obedeceu minha voz, está no barco, o seu barco está sendo abalado, a sua fé está sendo abalada, mas eu preciso dizer para você: você está obedecendo minha voz. Eu estou contemplando. Enquanto os discípulos estavam atormentados no barco, Jesus estava orando por eles no monte. O Senhor não tira os olhos de você por um minuto. O Senhor não tira os olhos de você por um minuto. Ele te vê todos os minutos, todos os segundos. Ele contempla o que você faz. Ele sabe a tua luta, Ele sabe a tua prova. E Ele diz para mim e para você hoje: aquieta o teu coração, a tempestade vai passar. Eu vou chegar e vou te pegar pela mão e vou trazer livramento para você, para sua casa, para sua família. Aleluia! Glória a Deus. Confie no Senhor.